Desmascarando a SEC. No podcast anterior, estamos vendo como, desde 2020, 2021, caminhando, a ordem no mundo todo é essa: use a máscara. O que quer dizer máscara? Se você pega o dicionário, é alguma coisa que cobre parcialmente o rosto, especialmente para que a pessoa não seja identificada. É claro que a ocultação do rosto, provocada pela pandemia do coronavírus, o Covid-19, foi necessária para evitar o aumento do surto da doença. No entanto, não se pode ignorar o fato de que a atitude de se ocultar para agir de maneira mal intencionada tem que ser denunciada. É uma terrível realidade e tem que ser desmascarada. E nós queremos desmascarar aqui agora esta organização chamada ASEC, Aliança contra a Evangelização das Crianças. Vimos no programa anterior que são algumas atitudes que essas pessoas têm. Uma, não aceitam a Bíblia como autoridade de Deus, como palavra realmente final, uma palavra inspirada verbalmente. Não vem, em segundo lugar, necessidade de gastar tempo com as crianças para ensinar-lhes a palavra de Deus. Racionalizam, terceiro tópico, que é só na adolescência que pode ser assimilados conceitos como pecado, regeneração, fé, valor no sacrifício de Cristo e etc. Quarto lugar, preocupam-se em trabalhar com as crianças apenas nas áreas sociais, de educação, de saúde, do esporte e do lazer. E chegam a afirmar, em quinto lugar, que a evangelização de crianças é desnecessária e, olha bem, prejudicial. Afirmam que uma criança fica alienada porque fica pensando nas coisas do céu e esquece dos problemas aqui da terra. Nós já vimos em cada um desses itens, no programa anterior, que são totalmente equivocados. Os melhores cidadãos hoje aqui são aqueles que realmente têm a perspectiva de Deus e conhecem realmente ao Senhor. Mas continuando, eu quero mostrar para vocês duas cidades e duas atitudes. Quando Paulo expôs as Escrituras nessas duas cidades, ele obteve respostas bem diferentes, bem distintas. Em primeiro lugar, eu quero falar de Tessalônica. Ali a gente lê no livro de Atos 17, 1-9, que os judeus, movidos de inveja, alvoroçaram a cidade e procuraram trazer Paulo para o meio do povo, clamando: este que tem transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason hospedou. Eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Isso está registrado em Atos 17, 1-9. Ora, em Bereia foi diferente. Paulo e Silas chegaram lá no dia seguinte, foram na sinagoga dos judeus, e olha o que diz ali em Atos 17, versos 10-12. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e também não poucos homens. Prezado ouvinte, esta questão da evangelização das crianças requer um posicionamento. Ninguém pode ficar indiferente ou neutro, não sendo nem contra nem a favor. Deste modo, corre o risco de errar, como disse Jesus, né? Errais não conhecendo as Escrituras. Eu queria que você deixasse a aliança contra e viesse para a aliança pró. A evangelização das crianças não é apenas uma tarefa para mulheres, mas também para homens. O rei Ezequias, depois de ter sido curado de uma doença mortal, ele disse algo maravilhoso no cântico que está registrado por Isaías, no capítulo 38, verso 18. O pai fará notório aos seus filhos a fidelidade de Deus. É interessante. Pais. Como pais, nós temos esse dever de fazer notório, deixar claro que Deus realmente é fiel. Agora, fique atento para ver como é que atua o pessoal da ASEC, né? Veja só, esses de Tessalônica, quando souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, o que eles fizeram?
foram lá hesitar e perturbar o povo. Interessante, eles foram prejudicar o que estava sendo feito na outra cidade. E nós devemos nos preparar para enfrentar a oposição. Eu diria, o pessoal da SEC é como a turma da Tessalônica, e o pessoal da pró-evangelização de crianças é da Bereia, são nobres que vão examinar para ver o que a Escritura diz. Eu já falei, os que são contra se baseiam em argumentos de teólogos liberais, de educadores, pedagogos, filósofos, mas nós temos que nos basear com nobreza naquilo que diz a palavra de Deus. E quais são as características dos que são a favor, os que são pró-evangelização de crianças, que fazem uma aliança para poder ganhar as crianças para Cristo? Em primeiro lugar, creem que evangelizar crianças é obedecer à ordem de Deus. Jesus é quem disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus deu esta ordem sem colocar qualquer tipo de restrição, seja o que for, nem mesmo de idade. Nós estamos autorizados a ir e não a discutir a ordem de Jesus. Segundo ponto, os que são a favor gastam tempo com as crianças para ensinar-lhes a preciosa palavra de Deus. Já no Antigo Testamento, Deus deu esta ordem, em Deuteronômio 31, 12 e 13, ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para quê? Para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que os seus filhos, que não o souberem, ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra. Olha, reunir as crianças para que ouçam, para que aprendam, para que temam a Deus, para que cuidem de obedecer à palavra de Deus, é um ministério maravilhoso. E tem promessas especiais do Senhor, porque Daniel registrou os que a muitos conduzirem à justiça, resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Terceiro lugar, além de crer e de gastar tempo com as crianças, ensinam as verdades da Bíblia integralmente sem medo. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos. Pelo contrário, contaremos à vindoura geração. Salmo 78, de Asaf. As verdades básicas que precisam ser ensinadas são: antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. E olha o que diz o autor de Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E aqueles que ensinam sabem que devem viver aquilo que ensinam. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Quarta característica dos que são a favor, eles se esforçam para ganhar o maior número possível de crianças através dos mais variados ministérios e diversas estratégias em todos os lugares, aproveitando todas as oportunidades. Para eles, aquela palavra de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, eles nunca vão colocar qualquer tipo de embaraço e nunca serão contra. Pelo contrário, o fato é que o Senhor Jesus Cristo ainda hoje deseja tomar as nossas crianças nos seus braços e impor-lhes as mãos para abençoá-las. Ele quer salvar os nossos meninos e meninas. Nós estamos aí no século XXI, entramos agora na segunda década, esta pandemia terrível que está afetando a humanidade toda. Nós temos que unir os nossos esforços para abrir a porta da salvação para todas as crianças. É tempo
de dependência do Senhor, de buscar dele a sabedoria, os recursos, de sair ao encontro das crianças. Vamos juntos, desmascarando a SEC, usar todos os meios disponíveis para conduzir as crianças mais próximas de nós ao encontro com o Senhor Jesus. Lembrando sempre que Jesus disse: quem receber uma criança tal como esta, uma criança pequenina, que ele estava com ela diante dos discípulos, ele disse: em meu nome, a mim me recebe. Terminando, sem dúvida, você já ouviu falar de John Bunyan, que viveu nos anos 1628 a 1688. Ele foi um escritor, um pregador cristão, muito famoso o livro O Peregrino, que ele escreveu preso na cadeia por pregar o Evangelho. É a alegoria cristã mais conhecida e diz, inclusive, que é o livro mais lido depois da Bíblia. Um outro cristão bem conhecido também, grandemente usado por Deus, já nos anos de 1837 a 1899, foi um evangelista norte-americano, Dwight Moody, que fundou a Igreja Moody e também o Instituto Moody, Bíblico Moody, também a Moody Press. Ele foi realmente usado grandemente por Deus. E uma coisa interessante nesses dois servos de Deus tão preciosos, chegando ao final de sua carreira, ambos disseram a mesma frase, com diferença de 200 anos um para o outro. Disseram o seguinte: se eu pudesse iniciar o meu ministério tudo de novo, iria me dedicar completamente à evangelização das crianças. A PEC acabou de completar, em 2021, 80 anos de existência aqui no Brasil. O fundador da PEC, Jesse Overholtzer, que viveu de 1877 a 1955, ele começou essa obra já com 60 anos de idade. E ele começou realmente dedicando os seus, vamos dizer, últimos anos à evangelização das crianças. E hoje a PEC está praticamente em todas as nações, em todos os continentes. E você? Vai continuar sendo contra ou vai vir para o lado daqueles que são a favor? Que Deus o abençoe. E você possa também começar, não importa a sua idade, investindo para levar as crianças a Jesus. Porque quem receber uma criança como esta, em meu nome, disse Jesus, a mim me recebe. Senhor, esta é a hora, as crianças alcancemos para Jesus.